Leitura diária, já. Números capítulo 35. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que ficava no outro lado do rio, Yahvé falou a Moisés e orientou: ordena aos filhos de Israel que, da herança que possui, entregue aos levitas cidades, a fim de que possam morar e pastagem ao redor dessas cidades. Darei tais cidades aos levitas para criarem seus rebanhos. As cidades serão sua habitação, e as pastagens nos seus arredores serão para seu gado, seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão a partir da muralha da cidade até 450 metros ao seu redor. Do lado de fora da cidade medireis 900 metros em direção ao lado leste, para o sul, para o oeste, para o lado norte, ficando a cidade no centro. Eles terão essa área para servir de pastagens aos rebanhos dessas cidades. As cidades que dareis aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, cidades por vós para abrigar pessoas que acidentalmente matarem alguém. Além dessas dareis mais 42 cidades. Ao todo entregareis aos levitas 48 cidades, as cidades com seus espaços reservados às pastagens. As cidades que dareis da possessão dos filhos de Israel, vós as tomareis em maior número dos que têm muito, e em pequeno número dos que têm pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas em proporção à herança que tiver recebido. Então o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais farei cidade de refúgio, onde possa refugiar-se um homicida que tenha matado alguém sem intenção ou inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, e o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para o devido julgamento diante da congregação israelita. As cidades que darei serão para vós 6 cidades de refúgio. Designareis 3 cidades deste lado do Jordão e 3 outras do lado de Canaã, tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Entretanto, se feriu alguém com um objeto de ferro e disso resultou a morte dessa pessoa, é um assassino, e portanto o homicídio terá de ser executado. Se feriu com uma pedra apropriada para matar e a pessoa agredida morrer, igualmente é um homicida, e como assassino deverá pagar com a própria vida. Ou ainda se feriu alguém com um instrumento de madeira apropriado para matar e a vítima morrer, igualmente é assassino. Será portanto morto tal homicídio. O vingador do sangue da vítima matará o assassino, assim que o encontrar, o executará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa com a intenção de matar ou atirar algum objeto contra ela, de modo que essa pessoa venha a morrer, ou se com hostilidade deferir-lhes um soco, provocando assim sua morte, tal agressor deverá ser executado, pois é também homicídio. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem ódio e violência, ou atirou um objeto contra ela sem a intenção de matar, ou ainda sem notar a presença da vítima, deixou cair sobre ela uma pedra que pudesse matar e disso resultou sua morte, embora não alimentasse contra ela nenhum rancor e não lhe planejasse mal algum, a comunidade julgará segundo essas regras entre o que feriu e o vingador do sangue da vítima, e salvará o homicida da mão do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Se, entretanto, o acusado vier sair do território da cidade de refúgio, onde se havia abrigado, e o vingador do sangue da vítima o encontrar fora do território da sua cidade de refúgio, tal vingador terá o direito de matar o acusado sem medo de ser considerado homicida também. Portanto, o acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote.
Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá retornar à sua propriedade. Essas exigências jurídicas serão para vós e para todas as vossas gerações, em qualquer lugar onde habitais. Em todo caso de homicídio, o assassino será julgado e morto mediante o depoimento de testemunhas, mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um assassino condenado à morte, pois ele deverá pagar com a própria vida. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na sua cidade de refúgio, queira voltar a habitar na sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra onde estáis. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou. Não tornareis impura a terra onde habitais, no meio da qual eu habito. Portanto, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais, as famílias que pertencem ao clã dos filhos de Gileade, filho de Maqui, neto de Manassés, que fizeram parte dos clãs dos descendentes de José. Pediram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das famílias israelitas, e questionaram. E Yahvé ordenou a meu senhor que se desse a terra aos filhos de Israel, repartindo-a por meio de sorte, e o meu senhor recebeu do Senhor ordem de dar a parte da herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora, supondo que elas venham a se casar com homens de outras tribos israelitas, nesse caso a herança que lhes pertence será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Desse modo, quando chegar o ano de jubileu, para os filhos de Israel, a parte da herança dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer, e será subtraída da parte da nossa tribo. Então, orientado por Yahvé, Moisés transmitiu aos israelitas a seguinte ordem: a tribo dos descendentes de José falou com justiça. Eis o que Yahvé ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas têm permissão para casar-se com quem lhes parecer bem, contanto que se case dentro do clã da tribo de seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de tribo a tribo. Os israelitas permaneceram vinculados, cada um à herança da sua tribo. Qualquer filho que possui uma herança de uma das tribos dos filhos de Israel deverá casar-se com um homem de uma clã da sua própria tribo paterna, de modo que os filhos de Israel conservem cada um a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram exatamente de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Malá e Tisa, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Portanto, são essas as leis e os mandamentos que Yahvé ordenou aos israelitas, por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, a caminho de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram tua herdade, profanaram teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Lançaram os cadáveres de teus servos como pasto, as aves sarcófagas, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram como água seu sangue em torno de Jerusalém, e ninguém os sepultava. Tornamo-nos o escárnio dos vizinhos, ó objeto de riso e menosprezo para todos que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, estarás sempre irado, ardendo com o fogo do teu zelo? Derrama teu furor sobre as nações pagãs, sobre todos os reis que não te adoram, que não invocam teu nome, porquanto devoraram Jacó e assolaram sua morada. Não evoques contra nós as culpas dos nossos pais. Venha logo ao nosso encontro, tua compaixão, pois estamos profundamente deprimidos. Ajuda-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados por causa do teu nome.
porque hão de dizer às nações: onde está o seu Deus? Diante de nossos olhos, mostra aos pagãos a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Chegue à tua presença o lamento dos prisioneiros. Com teu braço poderoso, preserva os sentenciados à morte. Devolve a nossos vizinhos 7 vezes mais a afronta com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, de geração em geração para sempre te adoraremos e cantaremos os teus louvores. João, capítulo 21. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro viu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde, tomai vosso desjejum. Nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles. Tomou o peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomar o desjejum, Jesus questionou Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te afirmo, quando era mais velho, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estiveram lá de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora,
Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas essas fossem escritas, uma por uma, acredito eu, que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Amém e graças a Deus.